Oi, gente. Estão me ouvindo e me vendo? Por favor, alguém me fale. Oi, professora. Tá me Vendo ouvindo você, bem? sim, E tá me vendo também? também. Beleza. Só vou esperar mais uns minutinhos, mas não muito. Daí a gente já começa. Ver se entra mais alguém. Beleza. Obrigada. Eu não sei se estão participando bastante dessa primeira semana ou tá meio parado ainda. Tem bastante gente entrando. Uhum. Pelo menos para saber como as coisas vão funcionar, né? Porque senão a gente fica muito perdido. Sim. E vocês não ligam essa câmera nunca. Vai A aparecer eu minha não tá aqui. funcionando. Eu tô vendo você, mas tá só tua foto parada. Eu tô tentando ativar a câmera, mas eu não consigo. É. Porque se as pessoas aparecessem, dava mais uma. Ficava mais parecido com aula, pelo menos, né? Sim. Bom, pessoal, acho que eu vou começar, que nosso tempo é meio limitado. Talvez eu pare assim no meio para ficar aceitando os participantes aqui na reunião, tá? Mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela de plano de ensino aí. Sim, professora. Sim, professor, tá tudo ok. Hoje, então, eu vou falar sobre o plano de ensino, falar rapidinho sobre a contabilidade pública
e vou explicar como que a gente vai trabalhar durante o semestre, tá? Vou começar pelo plano de ensino, que eu já falo um pouco sobre a disciplina, tá? Então, na aula de hoje vai ser só essa pequena introdução. Na próxima aula, vou falar sobre PPA, LDO e LOA. Quem teve a disciplina de Gestão e Finanças Públicas comigo no semestre passado, já teve esse conteúdo. Mas como teve essa junção das turmas, eu achei melhor retomar esse conteúdo para quem já teve e, né, para quem começou agora em contabilidade pública, falar um pouco sobre esse assunto para não ficar tão complicado o resto do conteúdo. Então, vocês já sabem que são três leis lá de orçamento. Então, são os planos de governo, né? O PPA, aquele plano maior, como se fosse um orçamento de 4 anos. Daí a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aqui dá as diretrizes para o orçamento, que é anual, né? Então, é uma lei também anual. E daí a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, na primeira aula que vai ser semana que vem, a aula de conteúdo mesmo, a gente vai estar vendo esses instrumentos orçamentários do governo. Na próxima aula, dia 20, a gente vai ver receita e despesa orçamentária, que também a turma lá de Gestão e Finanças Públicas já teve esse conteúdo. Mas a gente só conseguiu fazer aula presencial até receita. Então, é bom vocês acompanharem de novo receita e despesa. E daí eu coloquei receita e despesa na mesma aula, porque é só para dar uma relembrada e também para as pessoas lá do terceiro e quarto período, que não tiveram nada de pública ainda, terem contato com isso. Então, receita e despesa orçamentária é aquela receita lá diferente, que não é receita e despesa do plano de contas patrimonial, receita e despesa que é lá do orçamento, que a gente viu que tem receita corrente, receita de capital, é a previsão de receita lá do governo para um ano e a fixação de despesa, que é onde vai ser gasto o recurso público. Então, a gente vai ver aquela classificação de receita e despesa, vai ver de novo as ações de governo, toda aquela nomenclatura lá, órgão, unidade, função, subfunção, enfim. Então, eu já falo para a turma de Gestão e Finanças Públicas, vai ser meio repetitivo, mas eu acho que vale a pena vocês participarem normalmente dessas aulas. Primeiro, por causa da presença, que agora vai ser cobrada lá daquela forma diferenciada, e também porque devo fazer essa atividade avaliativa lá na próxima aula. Então, vejam, no dia 13 vai ser PPA, LDO e LOA, no dia 20, receita e despesa orçamentária, e daí eu já vou deixar uma atividade avaliativa valendo 2 pontos. Esse semestre, o segundo do ano, geralmente ele é muito rápido, né? Então, não dá para ficar perdendo tempo. Então, já vou dar conteúdo em 2 aulas, e daí vai ser uma aula de atividade avaliativa. Essa atividade, deixa eu só ver se tem mais alguém aqui para eu aceitar. Wagner e Cassandra, pronto. Essa atividade avaliativa lá do dia 27 de agosto vai ser tipo questionário lá no AVA mesmo. Como se fosse uma prova bimestral. Eu só vou deixar lá 10 questões objetivas, vocês vão entrar no AVA nesse dia e vão responder as questões. E dessas questões vão ser referentes a esses conteúdos da aula do dia 13 e do dia 20. Beleza. Deixando essa parte aí de orçamento, receita e despesa, a gente vai começar a ver o enfoque mais patrimonial da contabilidade pública. Dentro da contabilidade pública, a gente tem o enfoque orçamentário, né? Que é essa parte de fazer a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e executar a LOA, lá a parte de empenho, liquidação, ordem de pagamento. Então, fazer a previsão de receita e executar, fazer o orçamento e executar esse orçamento. Mas a gente tem também a parte patrimonial, que é a contabilidade. Então, o foco sempre vai ser patrimônio, né? O objetivo da contabilidade, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, assim como na contabilidade privada, na contabilidade pública, a gente também tem um balanço patrimonial normal. Então, daí na aula do dia 13 de setembro, a gente vai começar a ver a parte mais patrimonial.
Nessa primeira aula, esses elementos das demonstrações contábeis nada mais é do que ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Só que receita e despesa patrimonial no setor público, ele tem outra nomenclatura, daí a gente vai estar aprendendo isso. Em vez de se chamar receita, se chama variação patrimonial aumentativa. Ao invés de se chamar despesa, se chama variação patrimonial diminutiva. Então, a gente só vai estar vendo esse tipo de nomenclatura, enfim. São partes de contabilidade pública que estão no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é voltado mais ao enfoque patrimonial. Ok. Depois a gente vai ver a forma de, no dia 10 de setembro, forma de mensurar ativos e passivos, que também é outro item do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, e o outro item de estoque no setor público. Então, são mais 2 itens que estão lá no MCASP. Deixa eu aceitar mais alguma pessoa aqui, acho que está todo mundo. Beleza. Então, vejam que eu fiz lá nas 2 primeiras aulas uma atividade avaliativa. Daí, de novo, vai ter mais 2 aulas de conteúdo e mais uma atividade avaliativa, que vai ser da mesma forma que a anterior. Vai ser um questionário lá no AVA, questões objetivas. Paro em 2 minutos de novo, Deus, tá bom? grito de alguém aí. Enfim, vamos passar 2 dias de conteúdo e mais uma atividade no AVA, questionário, valendo 2 pontos. Dia 24, revisão para a prova do primeiro bimestre e prova. Daí, na prova bimestral, vão cair esses 4 conteúdos ali, desde a aula do dia 13 até a aula do dia 10 de setembro, tá? Então, vai cair a parte de orçamento, PPA, EDO e LOA, receita. Acho que agora foi. E a parte patrimonial, beleza? Então, vejam que essa primeira telinha que está aí é o plano de ensino do primeiro bimestre desse segundo semestre, tá? Agora a gente está com a tela aí da programação para o segundo bimestre. Dia 8 de outubro, a gente vai trabalhar sistemas e planos de contas no setor público. Esses sistemas é porque a gente tem a parte orçamentária, patrimonial e uma parte que se chama sistema de controle, tá? Como se fossem 3 sistemas dentro de um sistema só. Não que a gente utilize 3 softwares diferentes, são 3 formas de olhar esse software dentro da contabilidade pública. Tem o sistema orçamentário por causa da LOA, lá, o orçamento, que a gente vai ver a receita e a execução da despesa. Daí o patrimonial por causa do balanço e de controle, é feito controle, por exemplo, de contratos na área pública. Eu firmei um contrato lá com o fornecedor, fiz a licitação, fiz o contrato, ele já fica lá registrado no sistema, para eu controlar minhas possíveis despesas, quando eu vou empenhar esse contrato, enfim. E também tem controle de disponibilidades dentro desse sistema chamado de controle. Então, a gente vai só conhecer esses sistemas. Eu quero mostrar o sistema real aqui para vocês no dia dessa aula, porque eu tenho aqui, enfim, acesso remoto. Eu vou mostrar o sistema que eu utilizo. Ele vai apresentar o que vai acontecer no meu trabalho. Vai ficar até mais fácil de entender. A minha professora está apresentando. Daí, vamos ver as demonstrações contábeis no dia 15, porque há uma diferenciação das demonstrações no setor público. Além, a nossa no privado, a principal demonstração a gente tem como balanço patrimonial. Já na contabilidade pública, às vezes as pessoas nem olham para o balanço patrimonial, não é quase nada importante, por causa desse enfoque orçamentário mesmo da contabilidade pública. Ixi, meu microfone tá ligado? Importava, tem um microfone ligado de alguém aí. O que importava realmente era o orçamento, ver se a receita entrou lá para o município, para o estado,
e como estava sendo gasto. Então, o balanço patrimonial, às vezes, tem muitos municípios que ainda nem deixam tão disponível o balanço patrimonial, acham que o mais importante é o balanço orçamentário. Então, nas demonstrações, a gente vai ver 4 demonstrações principais, que é o balanço patrimonial, o balanço orçamentário. Esse balanço orçamentário, ele vai te mostrar a receita que foi prevista lá no orçamento, a receita que foi arrecadada e quanto falta daquela execução, do que foi previsto, diferente do que já foi arrecadado. E na parte da despesa vai estar lá a tua dotação inicial, que é como a gente fala lá, quando você inicia o orçamento, então quanto você tinha lá para comprar medicamento, quanto você gastou com a compra de medicamento e quanto você ainda tem para gastar. Então ele faz uma comparação do que você deixou disponível lá no teu orçamento para determinada despesa e o que você realizou dessa despesa. E o que falta realizar. Esse é o balanço orçamentário. Daí a gente tem o balanço financeiro, que é como se fosse uma demonstração de fluxo de caixa, assim, do setor privado. Vai mostrar o saldo de caixa do ano anterior e toda a movimentação para chegar no saldo atual de caixa. E daí a gente tem a demonstração chamada DVP, que é como se fosse a demonstração do resultado. Ela é a demonstração das variações patrimoniais. Então, ela também é muito parecida com a demonstração do resultado, onde vai ser apurado o valor do resultado, mas no setor público. Pega a receita, menos despesa e chega no resultado. Então, a gente vai ver essas demonstrações e vai fazer, inclusive, um trabalhinho ali depois sobre isso. Ali no dia 22 de outubro, no nosso calendário lá acadêmico, está falando que vai ser a prova integradora. Como eu não sei ainda se ela vai funcionar, tipo, sei lá, todos os dias para a pessoa fazer, ou se vai ser só em determinado dia da semana, eu vou deixar essa aula vaga para fazer projeto integrador, que com certeza vocês vão ter que fazer. Então, por isso deixei ele aula para projeto integrador / prova integradora, porque eu não sei se vai ser ou a prova integradora exatamente no dia 22, porque eles colocam no calendário uma semana toda lá para a prova integradora. Mas desde deixa essa aula assim. E conforme eu for sabendo mais o que vai acontecer, eu posso até mudar esse dia aí para outra coisa. Mas eu quero manter esse cronograma, não quero sair disso porque já é mais difícil a comunicação assim em aula online, então quero que vocês tenham esse cronograma para vocês seguirem assim até o final do semestre sem se preocupar. No dia 29, eu vou deixar uma atividade para você analisar demonstrações contábeis. Vai ser tipo pegar demonstrações de um determinado município, no site assim do município, pega lá a demonstração, e daí eu vou dar vários pontos para vocês analisarem. Eu já vou falar o que vocês devem analisar desse balanço. De todos das 4 demonstrações, eu vou pedir coisas. Então você mesmo pegar um balanço lá e vai analisar. E daí um item dessa análise eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem analisar. Deixa eu ver se tem alguém esperando. Acho que não. Beleza. Feita essa atividade, a gente vai ver patrimônio público e regimes contábeis. Patrimônio público, principalmente porque tem uma classificação diferenciada dos bens públicos. Geralmente a gente tem a classificação lá em bens móveis, imóveis e blá blá blá. Dentro da contabilidade pública ou da administração pública, a gente tem uma classificação chamada por critério jurídico. Então, a gente tem uma classificação lá em bens dominicais, bens de uso comum do povo. Então, são termos bem da área pública. Por isso, vai ter uma aula exatamente para isso. Por exemplo, uma rua é um bem público. E ele é classificado, tem outro nome, assim, tipo, a gente contabiliza uma rua, a gente contabiliza uma praça. Então, é um pouquinho diferente. E regimes contábeis, porque geralmente a gente está acostumado pelo regime de competência. E na contabilidade pública, a gente tem um regime misto. No enfoque orçamentário, lá no sistema orçamentário, a gente registra a receita
no momento da entrada em caixa. Então, é regime de caixa para receita orçamentária e a despesa é por competência. Então, aí tem essa diferenciação no sistema público, que a gente tem um regime misto, mas só no enfoque orçamentário, só no sistema orçamentário, não no sistema patrimonial. No sistema patrimonial da contabilidade pública, sempre vai ser registro por competência. Visto isso, na aula do dia 12, a gente vai falar sobre suprimento de fundos e restos a pagar, que são termos bem da área pública. Acho que muitos de vocês nem ouviu falar, quem nunca trabalhou com contabilidade pública, nunca teve contato. Então, suprimento de fundos é uma forma de adiantamento. Adiantamento a um servidor público ou um agente político, como um secretário assim, de uma pasta, secretário da Secretaria de Educação. Então, tudo na área pública é comprado por meio de licitações. Então, quando não tem licitação, existe esse jeito aí que é um adiantamento. Mas tem muitas regras, assim, não posso pegar um adiantamento para qualquer coisa. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha rapidinho antes de continuar falando aqui do plano. Esse Zoom, eu não tenho Zoom contratado, sabe? Não gastei dinheiro para isso. Mas talvez ele caia e a gente tenha que entrar de novo, tá? Dependendo do tempo. Com certeza ele vai cair daqui a pouco. Mas eu já fiz um outro convite, daí eu vou mandar lá de novo no grupo do WhatsApp, beleza? Daí vocês já entram de novo. Pode ser? Alguém tá aí? Ok, professor. Beleza, professor, tranquilo? Então, beleza. Então, se eu perceber que acabou aqui, eu mando já o link lá no WhatsApp. Beleza. Daí, suprimento de fundos, então, é adiantamento a uma pessoa, mas para coisas urgentes. Então, a gente vai ver como ele funciona, o que tem que fazer para pegar esse dinheiro, quem pode pegar, enfim. E a forma de prestação de contas, que não é simplesmente pegar um adiantamento e não mostrar onde foi gasto. Tá? E restos a pagar é um termo utilizado também como se fosse um passivo a pagar, de curto prazo. Então, mas a gente vai ver exatamente lá que ele é um empenho que não foi pago, eles são restos a pagar. Então, daí a gente vai fazer exercícios para treinar sobre o que é restos a pagar. Como se fosse um empenho que foi feito no ano de 2019 e vai ser pago em 2020, ele fica um a pagar. Empenho de despesa, daí a gente vai ver também o que é o empenho, o conceito de empenho, quando a gente vê a parte de despesa pública lá na segunda aula. Depois disso, praticamente acabou o conteúdo. A gente vai ver questões do teste de suficiência do CFC de contabilidade pública. Sempre tem pelo menos 2 ou 3 questões. Tem pouco, né, na verdade, mas é bom trabalhar para não perder alguma questão que seja fácil, e geralmente é meio fácil de contabilidade pública. Na verdade é fácil, mas se você nunca nem viu o que é a contabilidade pública, fica difícil. Mas eu tenho uma relação das últimas questões de contabilidade pública, e daí a gente vai ter essa aula para resolver. E depois, com certeza, vou colocar uma dessas questões na prova. Isso a gente vai estar já em 19 de novembro. Daí nós vamos fazer revisão, que já está acabando o semestre. Revisão para prova no dia 3 de dezembro e dia 10 o exame final. Então, por favor, guardem esse plano de ensino, tá? Depois eu vou mostrar onde eu estou colocando as coisas lá no AVA para vocês não ficarem perdidos. E eu quero ver também se o AVA todo mundo está acessando tranquilo, porque sempre dá algum problema. Então, de programação é isso aí. Coloquei alguns pontos gerais. Vou tentar usar o Zoom para as aulas, se vê que é muito ruim, a gente muda. Mas, a princípio, eu quero o Zoom porque eu preciso gravar agora as aulas e deixar lá no AVA. Então, achei ele o jeito mais fácil de gravar, tá?
Vou mandar sempre naquele grupo que a gente fez. Se alguém não estiver no grupo, por favor, sempre tem algum perdido, avisa, não sei, amigo de alguém, coloca ele lá no grupo. Mas vou mandar nos e-mails das turmas que eu tenho de vocês, porque eu já dava aula para vocês no semestre passado, então eu vou mandar lá também, eu mandei hoje. E além disso, a gente tem que colocá-la no AVA. Então lá no AVA tem o link e a gente tem que colocar sempre antes da aula, tá? Então, acho que todo mundo vai conseguir acessar, mas eu tenho medo que às vezes dê algum problema, tá? Vocês já estão sabendo daquela questão lá que vai estar disponível para presença. Então, eu vou sempre liberar ela às 8h15 e vou deixar até meia-noite. Não sei se isso vai dar certo, como vai funcionar. Hoje que eu vou testar com vocês, tá? Mas eu acho que esse tempo tá legal, entende? Tipo, não é 7h30. Não é tipo 7h30, que a pessoa nem viu nada do conteúdo da aula, que daí é certeza que a pessoa só entrou para responder questão e foi embora. Então, eu vou deixar ela a partir de 8h15, sempre. E vai ficar até meia-noite. Toda aula eu vou deixar exercício lá no AVA. Ele vai ficar lá em atividade complementar. Esses exercícios eu quero que vocês façam, mas não precisa ficar me entregando toda hora. Mas no final de cada bimestre, quem fizer os exercícios, geralmente eles são verdadeiro ou falso ou questão objetiva. É só mandar por e-mail para mim, perto da prova bimestral, que daí eu vou considerar como ponto extra, tá? Por isso eu coloquei aqui, exercício para fixação em todas as aulas, entrega todos eles por e-mail para mim no final. Vai ser 4 listas, porque vai ser 4 e 4 conteúdos, entendeu? Então, cada dia de aula tem uma listinha, você entrega lá por e-mail para mim nas respostas. Mas eles também vão servir para vocês estudarem, entende? Então, eu imagino que eu sempre vou dar uma hora de aula aqui, de vídeo, enfim. E depois eu quero que vocês continuem fazendo os exercícios e me perguntando, nem que seja pelo WhatsApp, enfim, ou eu entro aqui de novo e fico aqui esperando alguma pergunta, não tem problema para mim, tá? É mais fácil pelo WhatsApp para mim, porque daí, sei lá, fico com o celular, melhor do que ficar na frente do computador e eu não acho pior usar o Zoom pelo meu celular. Beleza? Prof, Oi? esse exercício de ponto extra, ele vai ficar disponível lá no AVA, certo? Uhum, toda aula, já vou te mostrar onde eu vou entrar na telinha do AVE e vou mostrar onde eu vou deixar. E no Mas, caso, no final do bimestre, a gente consegue, tipo, pegar de lá o exercício para depois te mandar? sim, Tipo, lá no sabe, finalzinho ele vai só. ficar, vocês acessam todas as aulas a qualquer momento, né? Uhum. Tipo, aula 1, aula 2, aula 3. Vai estar dentro da aula, lá tem um lugar que tem o material e tem um lugar que tem material complementar. É lá que eu penso em deixar ele. Uhum. No caso, ele vai ficar até o final do bimestre lá daí. Até o final do bimestre. Ah, tá, beleza, era isso. Não, melhor que daí, ou vocês vão fazendo, tipo, conforme você vai tendo a aula, que eu acho mais fácil para responder, ou, não tenho tempo, pega tudo no final e tenta fazer, entende? Pelo menos é um ponto a mais. Beleza? Tá bom. Obrigada. Ô, professora, Oi? a professora falou que a questão da presença, a professora vai liberar lá a pergunta no AVA, e daí pra gente responder no dia. Porque Ou ela não vai ficar aberta, então, porque os outros professores ontem falaram que das outras 3 matérias, eles vão colocar lá a pergunta e fica aberta até a próxima aula. eles vão deixar um tempo passo. Eles vão deixar de uma semana para outra. Entendi. Mas só para questão da presença, não para questão de ponto, nada, entendeu? Não, é exatamente isso, é para presença. Não, por mim, na verdade, Eu não sei. Não sei se isso é eu regra nem, para todos. Mas os outros 3 de segunda, das matérias dos outros 3 dias aí, eles vão deixar lá. o início E da daí, outra. para daí, você pode responder ali a presença até o início da outra. Não, Não vai passar da outra aula. Daí eu não sei se isso é regra ou não, né? na verdade,
Se for para a gente ver a presença exatamente, era para estar presente nesse período No da dia, noite. no dia, pois é, Na concordo, minha mas opinião, eu nem cobraria presença. Você sabe que eu nem cobro presença, mas é só uma regra da instituição. que mudou agora, né? É que mudou, a gente tem que fazer, mas eu posso deixar com certeza. Eu Não, não só sabia que. comentei Não, porque não os tem outros três problema, estavam não. assim. Não, até bom você Professora, comentar. Oi? se eu não me engano, o José Neto está fazendo só pro dia. Eu acho que fica a critério do professor, Eu mas acho na que verdade sim. Uhum. até o coordenador falou assim, mas Bruno, você tem que ser meio maleável, porque tem aluno que tem dificuldade de acessar a internet à noite, às vezes não consegue acessar de casa, acessa do trabalho. Por isso que a gente já tem que gravar a aula lá, entende? Então, é você meio que dosar se a pessoa tá né, de má fé ou realmente ela não consegue entrar lá e, e participar da aula, enfim. Mas eu não vejo problema nenhum. Se a maioria dos professores de vocês vai deixar a semana toda, vamos seguir um padrão, pelo menos padrão a turma, entendeu? Sei lá. Eu não vejo problema nisso. Não vejo problema nenhum. Posso até alterar lá. Eu tinha feito só a noite toda, mas é até bom saber ter de vocês esse feedback dos outros professores para até para mim não tem problema não, posso mudar. Beleza? Beleza. Aqui a forma de avaliação, então eu falei lá para vocês que no primeiro semestre vai ter 2 atividades no ABA, tipo questionário lá em 2 dias. Então vai ser 2 pontos essas atividades e daí a bimestral valendo 6. No segundo bimestre vai ter de novo prova integradora. Como tem 4 períodos aí na mesma turma, eu vou fazer esse valor, 1 e 2, independente de que os períodos de alunos iniciantes vale mais ou menos, enfim, vai ser 1 e 2, tá? Prova integradora valendo 1 e projeto 2. Daí aquele trabalho para analisar uma demonstração, demonstrações contábeis lá, vai valer 3, valor altinho, mas eu acho que vale mais a pena o trabalho do que a prova. E daí avaliação global valendo 4. Aqui eu só coloquei conceito, objetivo e objeto da contabilidade pública, mas só para lembrar que no final o objeto é patrimônio. E não são bens públicos, lá, o imobilizado, que a gente cola, plaquetinha, enfim, é o patrimônio PL mesmo. Só que se confunde muito isso na contabilidade pública por causa do orçamento, vou fazer a LOA, vou fazer o PPA, enfim. Daí se esquece do balanço patrimonial, mas o fim da contabilidade pública sempre vai ser também o patrimônio. Aqui eu coloquei alguns itens para formar um pequeno balanço lá da contabilidade pública, tá? E também por causa dos termos diferenciados. Então, veja, caixa independente da contabilidade privada ou pública. Então, vai ser um ativo lá, ativo circulante. Restos a pagar é aquilo que eu já falei para vocês, que é como se fosse um passivo e um passivo de curto prazo. Um empenho da despesa feito em um exercício que não foi pago naquele exercício, passou para o outro exercício para ser pago. Só a saída financeira que passou para outro exercício. Adiantamentos, é adiantamento concedido, né? Que geralmente não tem como eu pedir adiantamento para alguém na contabilidade pública. Então, como se fosse adiantamento a um servidor, adiantamento a um fornecedor, então ele vai ficar lá no ativo. Dívida fundada é um termo utilizado para uma dívida de longo prazo no setor público. Então, sei lá, um empréstimo bancário, uma operação de crédito feito lá com a Agência de Fomento do Paraná, emprestei um dinheiro. Vai ficar lá no meu passivo, um passivo não circulante. Então, se chama dívida fundada. Dívida ativa, que é um pouco diferente, tá? A dívida ativa, acho que vocês já ouviram falar, alguém já deve ter escutado esse termo, mas é quando um contribuinte não paga um imposto, tipo, é lançado o IPTU, o carnezinho de IPTU foi feito, e a pessoa não pagou o seu IPTU dentro de um ano. Daí ele é inscrito em dívida ativa, como se fosse um valor a receber que eu vou demorar um pouquinho mais, mas é inscrito em dívida ativa para poder fazer execução fiscal daquele valor, né? Poder cobrar judicialmente esse valor de um contribuinte.
Então, apesar de ter esse nome dívida, ele é um ativo, tá? Almoxarifada, o estoque, enfim. Bens imóveis também na contabilidade pública, apesar de ter aquele critério jurídico que eu falei para vocês lá de bens públicos, também no balanço patrimonial aparece bens imóveis, bens móveis. E daí eu coloquei praia ali, tipo, porque praia também é considerado um bem público, mas é um bem, lá no critério jurídico de bem de uso comum do povo, natural, daí ele não é contabilizado. Daí tem bens de uso comum do povo artificial, que a gente contabiliza, que é tipo contabilizar a rua, contabilizar uma praça, enfim. Então, só coloquei para vocês lembrarem que é um bem público, praia, mas não é contabilizado porque é um bem de uso comum do povo natural. Mas eu só coloquei isso aqui para vocês começarem a se habituar, quem não teve nada de público, a esses termos, tipo restos a pagar, dívida fundada, dívida ativa, que são coisas diferentes da contabilidade normal. Daí aqui eu só fiz um balancinho, tá? Então, caixa, adiantamentos, dívida ativa, palavra dívida ativa mais no ativo. E dali o resto a pagar, que é como se fosse um passivo de curto prazo, e a dívida fundada, um passivo de longo prazo. Beleza? Eu quero mostrar para vocês onde eu vou deixar as coisas no AVA, tá? Eu vou compartilhar aqui só um pouquinho. Estão vendo minha telinha do AVA? Não. Sim. Sim? Agora sim. Agora sim, demora um pouquinho. Então, essa é a minha tela, não sei como é de vocês, mas aqui eu coloquei a primeira aula, beleza? Esse slide que eu acabei de falar para vocês, ele vai estar aqui, ó, dentro de material de estudo. Aula introdutória, clica aqui, vai estar o meu slide. Beleza? Toda aula é aí que eu vou colocar o material. Por isso eu quero que vocês confirmem se estão acessando certinho. Então, em material de estudo vai estar isso, beleza? Clica aqui, aula introdutória. Aqui eu vou ter que colocar, aqui eu coloquei só o link para entrar no Zoom hoje, vou ter que colocar a gravação do vídeo depois, beleza? E atividade de frequência, clica aqui, eu também quero que vocês vejam se está funcionando depois. Vai estar aqui a partir das 8h15, beleza? Ainda são 8h08. Mas eu quero que vocês entrem e fiquem me falando, deu certo, não está aparecendo nada, enfim. E aquela atividade do ponto extra, ele vai estar aqui no material complementar, beleza? Hoje eu coloquei só um material para leitura de algumas páginas, assim, umas 7 páginas, mas é bem curtinho. Mas vai estar aqui, geralmente, a atividade. Então, eu comecei, tem umas aulas que já estão disponíveis, mas ainda eu preciso continuar, tá? Essa primeira aula é só essa introdução mesmo, explicar como as coisas estão acontecendo. Nessa aula aqui do dia 10, que começa o PPA, LDO e LOA, se você vem aqui já na atividade material complementar, tem as atividades aqui. Estão vendo ou não? Atividade PPA, LDO e LOA, atividade LOA. E daí tem outros anexos. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Depois, por favor, entrem nessas aulas e vejam se já está certinho, se consegue baixar. Deixa eu ver, eu anotei mais algumas coisas que eu precisava falar, mas acho que é só isso. Então, o quinto e sexto período vai ser repetitivo as 2 próximas aulas, mas participem por causa da atividade avaliativa, por causa da presença, enfim. Ou não quero mais ouvir isso, leia o slide para poder fazer atividade, beleza?
Queria mostrar onde está aqui o material, então sempre material de estudo e material complementar. No material de estudo vai estar o slide da aula e no material complementar vai estar a atividade. Aquela atividade que você só vai entregar lá no final do bimestre por e-mail para mim para ganhar um ponto extra, beleza? Mas eu quero que faça e me pergunte, por favor, me pergunte pelo WhatsApp, enfim, da forma que achar melhor. Para estudando mesmo, porque essas aulas assim online são meio vagas para mim. Se eu perceber que está muito ruim, talvez eu faça a correção do exercício. Tipo, dei o exercício de PPA, LDO e LOA. Dei a matéria semana que vem, daí na outra semana eu inicio a aula corrigindo aqueles exercícios. Faço meia hora de correção, depois começo a outra reuniãozinha, tipo, com a matéria do dia. Mas a gente vai vendo como anda. O que eu quero é perceber que vocês estão olhando os exercícios, conforme as aulas acontecem, para não ter dificuldade mesmo na hora da prova, tá? Então, é importante fazer o exercício, é rapidinho, começa a ler, vai me perguntando, não sei isso, não sei aquilo. E também acho que eu vou disponibilizar o gabarito para vocês. Só que daí talvez só no final do bimestre, para ser mais coerente com um ponto extra. Não adianta ficar mandando gabarito cada semana para daí as pessoas me entregarem só para dizer que entregaram, beleza? Então, eu só peço para vocês que vocês tentem entrar agora 8h15 lá para responder a presença, porque eu também quero ver como aparece para mim, se aparece uma lista, todos esses responderam, para eu poder dar presença. Porque não sei se gera um relatório, deve ser um relatório, porque senão fica... Já libera lá, professora. Quê? Já libera lá. Eu vou tentar alterar, peraí. O que eu ia falar para vocês? E a Covid? Tô com medo? Não, é que eu tava em casa essa semana, porque a minha mãe fez um teste de farmácia e deu positivo. Daí hoje que saiu do nariz, lá o nasal, que deu negativo. Mas eu percebi que essa doença ninguém sabe nada. Só fiquei em casa à toa e dá medo, porque você para no médico, eles não sabem te dizer nada mesmo sobre isso. Não tem condições. Ninguém próximo a vocês fez teste, nem nada? Eu, na minha família, uma prima que trabalha na área de saúde deu positivo e ficou em casa, mas tá bem já. Acabar, né, cara? E André, tua prima que trabalha com a professora lá. Ai, que medo. Não é ela, não. Eu vou alterar aqui para 8h10, aí eu vou conseguir salvar essa coisa. Então, que dia que é a semana que vem? Eu vou deixar até dia 12. 12 de agosto. Que nem o outro professor. Na outra quinta, dia 13. Dia 12, Sim. Veja se vocês conseguem entrar aí. Vamos ver. Então, é complicado, sabe? Mas agora voltar ao normal a vida, mas é muito ruim ficar em casa esperando um resultado de um negócio que você imagina que nem é isso. Já tá aqui, professor. Fica uma tela aqui me atrapalhando desse... Pergunta da dívida ativa aqui, né? Bem essa. Vocês estão vendo meu AVA? Ainda aí na Sim. tela? Não tem problema. Ninguém tá vendo minha senha, tá bom, né? Deixa eu entrar aqui na minha questão, peraí. Vê se aparece aí, professor. Beleza, deixa eu ver. Eu já respondi errado também. Eita. André... Já apareceu aí, ó. Beleza, tem bastante pessoa em progresso aqui. Todo mundo é tão pela presença. Não, que bom.
Tomara que participem. Hoje tinha Já bastante apareceu ali, gente. né? Parece ali, né? Parece sim. Daí eu consigo gerar aqui um Excel nesse negócio. Tem bastante pessoa fazendo, tem um conta aqui direto esse negócio. Não, mas beleza, eu só queria testar para daí ficar gerando relatório toda hora, toda aula. Mas é isso, gente. Façam então a questão e tentem participar, entrar um pouquinho na aula. Sei que é difícil de casa, parece que as coisas mudam. Eu não consigo me concentrar muito em casa. Prefiro sair para trabalhar, fazer vida normal. Mas tentem participar para não ficar aqui sozinha. Tentem ligar a câmera quando puderem. Daí a gente vai pelo menos se vendo, se falando. Beleza? Vou ficar mais um pouquinho aqui Beleza. para ver se alguém tem dificuldade e não achou o material. André, se puder, olha lá se você está vendo o meu slide e mais o que eu coloquei lá no complementar, sabe? Ah, então, acho que tá sim. Eu já tinha Então, até visto beleza. aqui. Deixa eu, Então, eu vou usar deixa eu sempre o voltar. AVA, não vou ficar mandando por e-mail, vou sempre O colocar. material complementar tá aqui. Que hoje é só uma leitura, mas geralmente nesse Aham. complementar vai estar aquela atividade lá. Ó, o material da aula um, introdutória, tá, aqui tá aparecendo. E daí na aula 2, lá que o professor tinha comentado, já aparece lá também É que eu o libero, negócio. tem um olhinho assim que eu tenho que liberar para vocês. Um olhinho fechado, um olhinho aberto. Daí, eu acho que eu Mas tá terminei lá. e eu liberei, entendeu? As Uhum. outras não. Nossa, é uma pessoa entrando agora? Na aula 2, não, não tá, aparece lá a resposta da frequência, mas não tá aberta, né? Mas já É, aparece lá. que daí vai abrir exatamente 8h15 do dia 13, né, que é a próxima aula. Uhum. Tudo certo, então. Obrigada, André. Fechou então, professora? É isso? Mais alguma coisa? Fechou. É isso, gente. Mas aula que vem já é matéria, é bastante, que eu juntei conteúdos na mesma aula. Beleza, então. Beleza. Até próxima quinta e boa noite. Boa noite, até. Falou, professora. Tchau, então. Falou, até. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite, até. Até. Boa noite, professora. Bom descanso. Boa noite para você também. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, até.
Pessoal, se tiverem qualquer problema lá no AVA, vão me falando, beleza? Luana, tô saindo, beleza?